falar a respeito da volta de Jesus, e você sendo pré-tribulacionista, meso, mid ou pós, eu quero te dizer que você fique preparado. E eu quero falar um pouquinho sobre o que nós temos ensinado e o que nós cremos desde o começo do alvo. Aliás, o nome desse pedacinho da noiva, que tem tentado ser um pedacinho da noiva, é o alvo, baseado sobre as palavras do apóstolo Paulo: esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Ou seja, o alvo é Jesus, sim. A gente fala, que isso, o alvo é Cristo. Claro que é, quem disse que não. Por isso que nós estamos correndo para Ele. Agora, dentro disso, está todo mundo lendo e tem gente brigando sobre Mateus 24. Se parou no versículo 6 ou no 9. Se é só princípio das dores ou não. Se é para judeus, para gregos ou para troianos. Se a palavra é para nós ou não. E tem um monte de gente discutindo isso na Bíblia. Então, diante de todas as discussões, eu quero dizer para você como nós podemos esperar Jesus em paz. Mateus 24. Eu gosto da música parou do no Resgate. Versículo 6. Se é só princípio, meu amigo, que diz: para todos os efeitos eu vivo preparado e em paz, porque eu estou esperando. E tem um monte de gente. É claro, todo cristão tem que esperar o retorno de Jesus. Mas Jesus também espera um retorno de nós, de todo cristão. Que ele retorne ao homem e à mulher que Deus sempre quis que ele fosse. Ou seja, nós retornamos ao primeiro amor o tempo todo. Nós retornamos àquele homem simples que recebe a palavra de Deus e que quer mudar e que sabe que não é nada e que quer mudar todos os dias. Nós retornamos ao pó e Jesus retorna para buscar a gente. É por isso que quem não passa pelo processo jamais terá acesso ao regresso. Porque se a nossa vida é processual e cíclica, nós precisamos passar pelo processo para termos acesso ao regresso do homem e da mulher que Deus sempre quis que nós fôssemos. E tendo acesso a esse regresso, vamos ter acesso ao regresso de Cristo, seja antes, no meio ou depois. Agora eu quero começar. Eu acho engraçado que Jesus começa, pastor César, no capítulo 24, e ele fala a respeito da volta dele, fala a respeito dos sinais. Depois ele fala a respeito que a volta dele nem o Filho do Homem sabe. E aí ele termina o capítulo, lembrando que a Bíblia não foi escrita em capítulo, tá bom, gente? Era Jesus falando ali. Ele não estava capítulo 1, versículo... Ele não estava falando isso. Tá bom? É só para nos orientar, para facilitar. Jesus termina lendo algo ainda no capítulo 24, que ele está falando sobre a volta dele. E como ele nunca deixou ninguém órfão e nunca deixou ninguém sem entender, nunca deixou nada no escuro sem ser explicado, ele termina falando a respeito de como nós deveríamos permanecer em paz esperando a volta dele, sem entrar em todas as discussões ou em vãs discussões. Porque senão, querido, só teólogo poderia ser salvo. A minha vozinha que era analfabeta não poderia. Aliás, a minha vozinha que aceitou Jesus analfabeta, aceitou Jesus e agora está com Alzheimer, não lembra mais de nada, ela está praticamente vegetando. Ela não lembra mais de nada, ela não sabe mais nada, ela virou um bebê, ela não sabe nem falar. Se ela aceitou Jesus lá atrás, realmente aquele que derramou sangue, ela foi salva. Agora, se ela não sabia se o nome de Jesus era Yeshua, ou era Yahshua, ou era outro, então ela foi para o inferno. E o meu pastor da minha vida, o homem de Deus que me batizou e que me ensinou a palavra, o verdadeiro evangelho, um presbiteriano seríssimo, culto, erudito, que lia no hebraico, falava em aramaico e tudo mais, e grego, que a vida inteira estudou e sem strong, sem facilidades da internet, que morreu o ano passado e viveu, e nós cremos nisso, esperando por Jesus, sem falar Yahshua ou Yeshua, mesmo que sabia, havia morado em Israel, nos Estados Unidos. Ele também não foi salvo. Viveu uma vida reta diante do Senhor, diferente de muitos que se dizem crentes, infelizmente, e não foi salvo porque deu atenção a isso. Gente, a Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas dariam atenção a fábulas, e que seriam, dentro das igrejas, falariam sobre doutrinas de demônios. Sabe qual é a doutrina de demônio? É toda aquela que te tira da verdadeira doutrina bíblica. É toda aquela que te desvia. Eu creio que nem tudo que é extra-bíblico é antibíblico. Repita comigo, nem tudo que é extra-bíblico é antibíblico. Mas aquilo que é extra-bíblico, que não é antibíblico e que acrescenta, é muito bom para nós. Eu não sou fechado nisso. Agora tem tanta gente inventando tanta coisa nesses últimos dias, gente. Eu não estou querendo aqui desrespeitar quem acredita diferente de mim, de verdade. De verdade. Mas eu tenho uma igreja, eu tenho um chamado, Deus me deu, de pessoas que nós salvamos, não buscamos em outras igrejas não, salvamos em nome de Jesus, batizamos e estamos ensinando, como a Bíblia diz.
Porque tem gente que acha que tirar a gente de outra igreja é ganhar vida. Não é. Pelo contrário, é fazer ela se perder. Porque se ela não se arrepender e consertar os maus caminhos que fez depois de conhecer a Jesus, entre aspas, não tem salvação. Porque é a mesma coisa que cuspir no sangue de Jesus. Agora eu acho engraçado que Jesus está falando a respeito da vinda dele o capítulo todo. E como ele termina? Vamos lá. Mateus capítulo 24, Jesus falando a respeito dos últimos dias, do fim. A partir do versículo 45, leia para mim, César, bem alto. Sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Vamos lá, vamos observar, vamos discorrer a palavra aqui. Você que está aí, na sua casa, Bíblia. Se a sua tradução for diferente, a gente está na SF. Mas pode ler em qualquer uma. Olha lá. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Ei. Olha Jesus, depois de falar da sua volta, dizendo que vai ser feliz quando voltar. Quem ele encontrar fazendo o quê? Sendo fiel, alimentando os outros com a comida no seu devido tempo, ou seja, porque Deus dá a cada um de acordo com a sua capacidade, pregando a palavra, vivendo na palavra, sendo fiel. O que é ser fiel? Vai lá. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu afirmo, isso é real, isso é verdade, gente. Vai lá. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Jesus está falando do que aí, gente? De abrir uma empresa, um mercadinho? Ele está falando do que? Ele falou o capítulo inteiro do que? Da sua volta e da eternidade, do reino dos céus. Agora ele está dizendo o quê? Que ele vai colocar, quem ele pegar trabalhando bem, diga que ele me pegue trabalhando bem em nome de Jesus. Diga que eu seja fiel em nome de Jesus. Você que está na sua casa, diga que ele me pegue trabalhando bem. Diga que eu seja fiel. Diga bem alto que eu seja fiel em nome de Jesus. Amém. Agora veja, ele está dizendo, quem for pego assim vai ser feliz, vai ficar feliz, porque eu não vou colocar sobre um pouquinho. Yuri, melhorou? Foi ao médico? Tudo em ordem? Ficou em casa certinho, bonitinho? Eu vou pegar ele, eu não vou colocar ele sobre uma parte, ele está dizendo. Ele está dizendo, Johnny, eu vou colocar sobre tudo. Quem aí imagina o tudo de Deus? Quem aí imagina o tamanho da propriedade de Deus? Agora veja, gente. Ele termina o capítulo falando isso. Mas como a Bíblia não foi escrita em capítulo, vamos ver o que acontece no capítulo 25. Provavelmente, os discípulos ficaram com cara de muita gente que fica, quando eu estou falando, tem gente que fica assim, ó. O quê? O que ele falou? Provavelmente eles estavam com essa cara. E Jesus é lindo, Jesus vai explicar. Então ele vai contar uma parábola no capítulo 25 de 10 virgens. Leia para mim, pastor César. E Jesus disse: naquele dia, o reino dos céus será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. Bispo, não está falando só do reino? O reino é diferente de salvação? Sim. Mas aí não está falando só do reino, está falando de galardão? Sim. Do que vai ter na eternidade. Mas está falando de salvação também? Tá, porque ele está dizendo naquele dia. O dia do quê? O dia da salvação. Ok? Agora vai. Naquele dia, o reino do céu será comparado a 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. Vamos lá, 10 moças. Pensa comigo, gente. Eu quero que você pense. 10 moças. Vamos analisar o que essas moças eram, ok? Você que está em casa, olha para o seu irmão e fala, presta atenção. Eram 10. As 10 pegaram o quê? As suas? Lâmpada para os meus pés é a tua? As 10 tinham palavra. Quantos que se dizem crentes nos dias de hoje têm palavra de Deus ou conhecem a palavra de Deus? A maioria ou a minoria? Vamos ser coerentes, gente, de verdade, vamos ser honestos. Quantos crentes você conhece que realmente conhecem a palavra de Deus? Pelo menos o básico. A maioria ou a minoria? A minoria, não é? É a maioria ou a minoria? Você acha que é a maioria? Quem acha que é a maioria? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem acha que é a minoria? Levanta a mão. Vamos lá, vai. Eu falo ou não falo? Deixa pra lá esse assunto, né? Vai lá. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. Tá, eu gosto da tradução
que diz... 5 delas eram insensatas e 5 delas Isso. eram prudentes. Prudentes. Tem uma tradução que diz imprudentes também, né? Então tá bom. Vamos falar mais simples? Imprudentes e prudentes, ok? O que fez das 10 que tinham palavra de Deus, que eram cheias da palavra de Deus, o que diferenciou 5 de 5? O que fez com que 5 fossem prudentes, tendo a palavra, e 5 que também tinham a palavra fossem chamados de imprudentes ou de insensatas? Vamos ler? As insensatas ou imprudentes pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As 10 estavam esperando quem? Quantos crentes de verdade? Mas gente, fala de verdade, porque olha, levantar a mão na igreja só para dizer para os irmãos que está salvo, não vale. Quantos crentes de verdade você crê que vivem olhando para os sinais e para os céus e esperando de verdade a volta de Jesus? A maioria ou a minoria? A minoria. Aqui as 10 estavam esperando o noivo. Ou seja, as 10 estavam esperando o noivo e as 10 também tinham palavra de Deus. Eram crentes boas, não eram? Esperavam o noivo voltar e tinham palavra, conheciam a palavra. Agora ele está dizendo que 5 levaram óleo e 5 não levaram. Continua. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Para. Quem está esperando? A Bíblia fala que o Espírito e a noiva dizem vem. Ou seja, quer saber se você é cheio do Espírito Santo? Não é só cair na igreja. Cair é legal, mas ser cheio do Espírito Santo é dizer vem. O Espírito e a noiva dizem vem em conjunto, ok? Se o Espírito e a noiva dizem vem, por que tem crente falando não vem? Se o Espírito e a noiva dizem vem e tem crente falando que não vem, tem alguma coisa errada ou não? Sim ou não? Agora vamos lá. Todas elas estavam esperando, dizendo vem. Todas elas tinham lamparinas, luz para a palavra. Todas elas esperavam o noivo, mas 5 levaram óleo e 5 não levaram. Continua. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Presta atenção numa coisa. Está dizendo que o noivo estava demorando. Como diz lá no versículo no 24 que a gente leu: mas se o servo disser, meu senhor está demorando, e começar a beber. Volta lá para o 24, vamos voltar lá para o 24. 24:45, leia bem alto, pastor César. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu senhor encarrega de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Amém. Quem quer estar nesse lugar aí? Amém. Que você seja fiel e o Senhor te pegue trabalhando. Amém? Agora continua, pastor César. Garanto que ele encarregará de todos os seus bens, mas... Agora, glória a Deus, de todos os seus bens. Paramos aí. Agora continua, pastor César. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: ora, meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Para. Está dizendo que o servo era mau porque ele disse que o Senhor demorava? Não. Está dizendo que ele era mau porque ele parou de esperar porque o Senhor demorou. Quem aí acha que Jesus está demorando? Ai, que medo, Jesus. Eu acho que Jesus está demorando, queria que ele voltasse agora. Ai, mas tem tanta gente para salvar ainda. Então salva. A maioria que fala isso não salva ninguém. Eu quero muito que muita gente seja salva na África. Salva ninguém. Quem está salvando gente a vida inteira, quem desde quando se converteu está trabalhando para salvar gente, seja cuidando, ou seja ganhando, ou seja cuidando e ganhando, porque não importa nem quem planta, nem quem rega, e sim quem dá o crescimento, está querendo que Jesus volte logo. Por quê? Porque o Espírito e a noiva dizem vem, estão cheios do Espírito Santo e fazem parte da noiva. Quem realmente está esperando Jesus, Johnny, está falando, está demorando, volta logo. O problema não é querer que ele volte agora. O problema é se tornar mal, porque começa a bater nos seus conservos, comer e a beber com os beberrões. Ou seja, volta para o mundo. A igreja tem tanta coisa errada, por isso que eu voltei para o mundo. O mundo não tem coisa errada? Sai dele e vem para a igreja. Gente, olha lá. O problema não é estar esperando Jesus ansiosamente. O problema é se tornar mal porque volta para o mundo.
Começa a fazer as coisas que o mundo faz, porque não tem nada a ver. Não é assim que falam hoje? Ou porque Jesus está demorando. Vamos aproveitar a vida, não é isso? Está no inferno, abraça o capeta. Agora vai lá, continua, pastor. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que ele não sabe. Para. Então, detalhe aí, ó. Presta atenção no detalhe. O senhor daquele servo, porque ele voltou para o mundo, virá num dia onde ele não espera. Ou seja, quem está ansioso, desesperado para Jesus voltar, está esperando. E quem não quer que Jesus volte agora, é porque não está esperando da maneira certa. E Jesus está dizendo o capítulo inteiro que ele vai voltar, e depois ele deixa bem definido que quem quer esperar da maneira certa tem que cuidar e ser fiel, cuidar do que ele ama e ser fiel. Agora volta lá para as virgens. Pode terminar. O Senhor vai voltar, vai pegar quando ele não estiver esperando. O que vai acontecer? Salvação não se perde. Vamos lá. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ó, ranger de dentes é no céu, olha que benção. Você vai ficar no céu rangendo dente, olha que benção. Já que não perde a salvação. Esse aí não era servo? Não está chamando ele de servo? Ele perdeu ou não perdeu aí? Ah não, ele só perdeu o galardão. É por isso que ele está chorando e rangendo os dentes. Bruxismo, ó. O que é bruxismo? Os dentistas de plantão. Falei isso para a dentista, ela ficou horrorizada. Bruxismo. Por que chama bruxismo? Porque range os dentes de noite. Bruxaria. Vai ficar no lugar onde há choro e ranger de dentes. E tem bruxaria gospel. Tem ou não tem? A Bíblia fala que rebeldia é como, mas no original é direto. É pecado de feitiçaria. Bruxaria gospel. Nova modalidade para você. Agora vai lá, volta para as virgens. Vamos para as virgens, gente. Vamos ver se Jesus está falando disso mesmo. À meia-noite ouviu-se um grito, dizendo: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. E então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Para. Quantas virgens estavam dormindo? Todas. Todas estavam descansando no Senhor. Todas eram de Deus ou não eram? Todas esperavam o noivo ou não esperavam? Todas tinham palavra ou não? E todas tinham óleo ou não? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que sim, levanta a mão. Vamos ler? Continua, pastor. As imprudentes disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Então elas não tinham óleo, as imprudentes. Amém, gente? Não, amém. Se estavam se apagando é porque tinham óleo. Estava queimando o quê? O ar? Tinham óleo ou não tinham? Todas tinham óleo ou não tinham? O que simboliza o óleo? Espírito. O Espírito Santo de Deus, ungido. O que simboliza a virgindade? Todas eram virgens ou não? As 10 ou 5 eram virgens? Então as 10 eram santificadas, sim ou não? Quantos crentes... Ai. Quantos crentes que você conhece hoje, não precisa falar nome, tá bom? Porque não é para apontar o dedo. Aliás, a maioria ou a minoria você conhece hoje que tem santidade? A minoria? Não é porque... Veja como que tá. Vai lá. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Todas tinham óleo, gente? Todas tinham Espírito Santo? Então vamos ver que nível de crente que essas mulheres eram. As 10. As 10 esperavam Jesus, sim ou não? As 10 tinham óleo, sim ou não? Espírito Santo. As 10 tinham palavra de Deus, sim ou não? As 10 eram consagradas e separadas e puras, porque eram virgens, sim ou não? As 10 eram melhores do que a maioria dos crentes de hoje, sim ou não? Sim. Que nós sejamos crentes separados de verdade para o Senhor, amém? Agora veja, o que fazia uma diferente da outra? Continua, pastor César. 5 de 5. No final do 9 ele diz: vão comprar o óleo para vocês. Perfeito. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo.
As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. A porta foi fechada. Agora olha o que diferenciava. O que tornava 5 prudentes não era não serem de Deus, era serem prevenidas, era não fazerem para o café, fazerem a mais. Ou seja, eu estou indo me encontrar com o Senhor que eu tenho esperado há muito tempo. Eu estou e fui convidada para uma festa de casamento que eu não merecia ir. Eu sou convidada de honra. Eu não sei a que hora ele vem. Eu tenho que esperar alguém avisar que o noivo vem. Então levarei reserva do Espírito Santo. Me encherei do Espírito Santo. Terei como reserva, sobrando. Eu terei algo a mais, eu levarei algo a mais. Eu farei além do resto dos crentes. Igual os bereanos, que eram melhores, a Bíblia diz. Está querendo ser melhor, bispo? Os bereanos eram. Porque examinavam em tudo examinavam as escrituras. Levarei a mais. Para quê? Caso ele demore, eu vou ter até que ele venha. Agora, como elas eram de verdade, mas não eram bobas, quando as outras que não pensaram nisso, que não buscaram ao Senhor, que se esconderam na desculpa em casa, que deram desculpas para si mesmo, mesmo sendo do Senhor, faltou-lhes o óleo e pediram para elas falaram o quê? Ô minha amada, toma aqui um pouquinho do meu, porque o noivo chegou, eu tenho esse pouco para esperar porque eu fui prevenida, mas eu vou repartir com você, porque eu sou de Deus, e arriscar perder a minha entrada por causa de você, aleluia. Foi isso? Ah, não? Porque esse é o evangelho eufemista que estão pregando hoje. Elas falaram aqui, ó, não pode fazer banana, né? Pecado. Elas falaram, misericórdia. Sai de retro, Satanás. Elas falaram, você não guardou para você por quê? Eu guardei, eu não vou perder minha salvação pela sua. Quero muito que você vá para a eternidade, mas eu perder a minha pela sua? De jeito nenhum, porque a salvação é e toma o reino aquele que faz por força. A gente guardou, a gente se preveniu. Você não cuidou, o problema é seu. Eu vou para a eternidade. Vamos ler? Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Ele está falando da mesma coisa que ele falou, da volta dele. E ele está dizendo, se você crê que eu vou voltar, não fica brigando se é antes, no meio ou depois. Guarde reservas e viva para mim, porque quando eu voltar, você não será pego de surpresa. Amém? Quem aí está esperando Jesus? Quem aí está esperando Jesus? Quem aí está esperando Jesus? Quem aí está esperando o noivo trabalhando? Faz alguma coisa! Agora olha, presta atenção. Olha o seu irmão aí do lado, já que você levantou, falando, parou não, irmão, senta aí. Você já está doido para dar glória? Agora escuta. Jesus não parou por aí, ele queria que ficasse bem entendido. Não, se ele conta 3 vezes, se ele conta 4 vezes, é porque ele quer que o povo entenda, não é? Ele fala 4 vezes da mesma coisa, mesmo depois de ter definido tanto. Aí ele vai contar outra parábola que simboliza e significa a mesma coisa. Alguns vão dizer que isso fala a respeito da sua vida de galardões e de ganhar galardões por causa dos seus dons. Também pode ser. Então primeiro eu vou ler nos dons, amém? Leia, pastor Cedro. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. Tá, vamos lá. O que ele confiou ao homem? Os seus? E depois deu o que aos homens? Deu? Talentos. Talentos era o que? Dinheiro, moeda. Por quê?
Se alguém for viajar e te deixar cuidando da casa dele, o que ele vai te dar para cuidar da casa dele? Dinheiro. Tem que dar comida para o cachorro. Seus bens também, né? A esposa, filhos, não é? Tem que comprar comida, tem que pagar a conta, porque ele vai viajar, tem que pagar a conta. Então ele deixa dinheiro. Então ele não deixou só os bens, ele deixou também recursos para cuidar dos bens. Como ele deixa para o cristão conhecimento, sabedoria, palavra de Deus, dons, que não é só para ficar falando língua mais alto que o outro na igreja, que é para uma finalidade, é para um motivo, é para um propósito, para cuidar daquilo que é dele. O que é dele? A igreja, o corpo, pessoas, ovelhas, vidas. Ele está falando de vidas. Mas vamos lá, continua. E a cada um repartiu de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Ele deu para cada um de acordo com a sua, porque Deus é justo. Ele não dá provação maior do que você possa aguentar, e tudo que Ele te dá é de acordo com a sua capacidade. Aí ele sai, vai viajar. O primeiro que recebeu 5, o que ele faz? Ele sai imediatamente. Ele sai, vamos orar para ver se Deus permite. Se Deus quiser, eu vou sair para fazer alguma coisa. Será que é de Deus ou será que não é de Deus? Foi isso que ele fez? Qual foi a fé dele? Sair correndo imediatamente, porque nós estamos correndo a corrida e não andando a andada. Paulo diz: a corrida que nós fomos chamados, a carreira que nos foi proposta. Ele saiu, gente, correndo imediatamente, e fez o que? Aplicou. Vamos lá. Por que ele aplicou? Para que se multiplicasse. Tudo que você aplica, por que você faz uma aplicação? Por que você vai no banco e compra lá, faz uma aplicação para multiplicar, não é isso? Não é isso, gente? Ou você aplica um negócio para multiplicar, não é isso? E aí o que ele fez? Aplicou. Continua. E ganhou mais 5. Aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: ó Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. É a mesma coisa que ele fala para o que vai ficar feliz quando ele voltar lá no 24. Lembra que ele falou: vou te colocar sobre os meus? E agora? Sobre as minhas propriedades. E agora? Porque foste fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Muito. Quanto que é muito de Deus? Vai lá. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Alegria, vai ficar feliz. Igual no 24. Agora, sabe o que é mais engraçado? É que a mesma recompensa é para o que recebeu 2. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: ó Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Igualzinho ou não? Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Você foi fiel no pouco, no mundo, da terra, no passageiro, no temporal. Eu te colocarei sobre o muito, sobre o eterno, sobre o meu, sobre o tudo. A mesma recompensa para o segundo, porque foi de acordo com a capacidade de Deus, é fiel e justo. Agora, o engraçado é o que eu sempre falo para vocês: quem dá desculpas não dá resultados. Olha, e é totalmente meritocrático. Aliás, o reino de Deus é meritocrático, querido. Olha o que o 3 fala. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento. E ele deveria ter entregue quanto? Quanto, gente? 2. Ele não receberia a mesma recompensa que os outros? Sim ou não?
Porque para Deus, quando Ele te dá alguma coisa, Ele quer em dobro. Para Deus, o servo bom e fiel, porque Ele chama ele de servo fiel. Agora, esse que devolveu um, ele não devolveu o mesmo? Se você emprestar 10 reais para a pessoa falar, te pago semana que vem, ela devolver 10 reais, ela é fiel? Sim. Na lei do mundo, sim. Para Deus, não. Para Deus, ela só é fiel se ela devolver 20. Por quê? Você já viu Deus criar alguma coisa que não se multiplica? Uau! Tudo que Deus criou, tudo que é vivo, tudo que tem vida, multiplica. Ou seja, Deus te dá para você multiplicar em vidas, porque tudo que é vivo, tudo que é vida, multiplica. Agora, olha o que ele faz. O servo mau, ele é servo, como Deus o chama, pastor César? Mau. Servo mau, ou servo negligente, ou servo, eu gosto da tradução que diz, inútil. Porque ao invés dele multiplicar, ele ficou dando desculpas para ele mesmo. O Senhor estava viajando, para quem que ele ficou dando desculpa? Ele enterrou o talento. Uns vão falar, ele não trabalhou os dons dele, os dons eram para ser usados para a obra. Também é. Mas ele está falando de vidas aqui. Ao invés de ele multiplicar o que Deus deu um. Engraçado é que alguém disse que um dos maiores evangelistas do mundo, Billy Graham, foi ganho por um homem que disse que só ganhou o Billy Graham. E o Billy Graham ganhou milhares de pessoas. Milhões. Ou seja, servo bom e fiel ganhou um. Mas para o Billy Graham era outra situação. Porque a capacidade do Billy Graham foi outra. Agora, o engraçado é que ele faz a mesma coisa que um monte de crente faz até hoje. Um monte de gente faz até hoje. Dá desculpas e não dá resultados. Ele fala, o senhor era um homem mau. Eu sabia que o senhor era um homem mau, que colhia onde não plantava. Ou seja, ao invés de multiplicar, para entregar multiplicado como os outros, de sair correndo e multiplicar, ele ficou vagabundando, dando desculpa para ele mesmo e planejando a desculpa que ele ia dar para o servo, para o chefe quando voltasse para o Senhor. Quando o Senhor voltou, o que ele fez? O problema não está em mim, o problema está no Senhor, que é mau e colhe onde não planta. O Senhor é tão mau que eu fiquei com medo, por isso eu não multipliquei. Não foi porque eu não quis, foi porque eu fiquei com medinho. Olha o crente medroso do pão aí. Engraçado que foi a mesma coisa que Adão falou para Deus. A mulher que tu me destes, ou seja, essa perva que o Senhor me deu, a culpa é sua, Deus. E aqui também ele está dizendo, Senhor, a culpa é sua, porque o Senhor é mau, colhe onde não planta, é muito ruim. Eu fiquei lembrando da sua maldade e não fiz nada porque eu fiquei com medo. Por que os outros não ficaram com medo? Porque quem fica parado fica com medo, mas quem se ocupa fazendo o que Deus mandou e vivendo o propósito, jamais terá medo, não terá espírito de covardia, terá espírito de ousadia. Agora olha. Presta atenção. Leia, pastor César. E o Senhor o respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Já que o problema está em mim, que sou seu Senhor e te dei mesmo sem você merecer, e de acordo com a sua capacidade, porque eu conhecia a sua capacidade, então você deveria ter dado para alguém que ia multiplicar. Não ficado procurando a desculpa esparrapada para no dia e na hora me entregar. Mas Senhor, em teu nome expulsei demônios. É claro, eu te dei poder de expulsar demônios. Esses sinais acompanharão aos que crerem. Falei em novas línguas, claro, eu te dei poder para isso. Esse sinal acompanharão aos que crerem. Curei pessoas, não fez mais do que o seu dever, porque esse sinal acompanharão aos que crerem. Você creu, eu te dei, e te dei de acordo com a sua capacidade. Aí a Bíblia diz que ele fala, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. A iniquidade era expulsar demônio? A iniquidade era curar pessoas? Não. A iniquidade foi viver com todos esses dons, enterrando sem fazer nada, a vida inteira, procurando uma desculpa para o dia que Jesus vier. Tem gente que tem desculpa para tudo, já viu? Agora que tem uma desculpa do século, nossa, o que estão usando essa desculpa? Essa desculpa eu vou falar para você.
Mas Jesus continua falando da mesma coisa. Continua, termina, pastor. Olha Tirem o talento dele. Tirem o talento dele. E entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil. Lança onde o servo inútil? Vai lá, lança onde, gente? Nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ah, nas trevas do céu, onde haverá choro e ranger de dentes. A gente sabe que tem as bodas, depois a Nova Jerusalém desce, que vai ter restauração da terra, provavelmente vão se fundir as dimensões e nós vamos viver a eternidade. Outro dia um cara falou para mim: bispo, você está falando do céu, mas não é, o povo não vai morar no céu. Eu falei: gente, eu estou usando um palavreado simples para as pessoas entenderem, porque o povo entende o quê? Vai para o céu ou para o inferno. Eternidade, gente, eternidade. Agora veja, ele está dizendo que ele vai para um lugar onde haverá choro e bruxismo e ranger de dentes. Aí tem gente que fala que é trevas exteriores, que vai ter uma treva para o céu. Desculpa, não quero viver na treva não. Quer viver nas trevas? Você quer? Tem crente que está achando que é pouco o princípio das dores, talvez ele queira escolher as trevas. Eu não quero, quem aí quer? Você quer, querido? Você da internet? Coloca aí, você quer? Você quer trevas ou luz? A luz que a Bíblia diz que nós vamos ser iluminados pela luz dele. O que você quer? Se a gente vai ser iluminado pela luz dele, então não haverá trevas. A Bíblia fala: não haverá? Se não haverá trevas, aonde é esse lugar? Vamos ver se ele está falando de gente mesmo, gente? Ou se ele está falando só de dons, de talentos? Porque, gente, dons é bom? Sim. Você vai ler o livro do John Bevere, Movido pela Eternidade, ele vai falar que é a respeito dos dons. Então John Bevere vai discorrer e vai falar que o advogado que foi chamado para ser advogado tem que ser advogado. Eu creio, mas eu creio também que ele tem que cuidar de vidas, ou ganhar vidas, ou cuidar delas, ou ganhar e cuidar também. Sério, mas aí é muito trabalho. Olha para o seu irmão falar: Jesus nunca disse que não ia ter trabalho. Ele teve trabalho, você tem que ter também. Aí ele vai falar sobre os dons. Eu creio que são os dons também, que também fazem parte do que está falando aqui. Sabe por quê? Porque os dons são equipamentos, os dons são acessórios, ferramentas para que você use com pessoas, porque é uma finalidade, existe uma finalidade, que você use com pessoas. Deus quer te deixar rico, você vai ser um advogado rico, você vai ser um médico rico, você vai ser um empresário rico, amém. Mas que você seja rico em tudo, usando parte disso para pessoas, para com pessoas. Jesus era rico ou era pobre? Bate aqui, mente franciscana, mente franciscana. Jesus nasceu e falou: eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré. Foi? Maria estava com Jesus. Aí ele nasceu numa manjedoura. Existem controvérsias, não vou entrar nisso. Aí ele nasceu, e a Bíblia diz que 3 mendigos, ou aliás, não dá para falar 3, né? Mas por causa dos presentes, que alguns mendigos vieram visitá-lo, é isso? E trouxeram algumas esmolas para ele, foi isso? Não, a Bíblia diz que 3 reis magos, eram reis e ainda eram magos, trouxeram adoração, e era ouro, incenso e mirra. E com certeza, depois de tanto tempo, porque existem alguns estudos, querido, que dizem que esses vieram lá da época de Daniel, na Babilônia, e que foi passado de geração em geração, que haveria uma luz, uma estrela que surgiria no céu e seria o rei, o salvador. Vai passando para o neto, para o bisneto, para o tataraneto, e de repente eles olham para o céu estudando e falam: chegou na nossa vez, chegou na nossa vez, chegou na nossa época, chegou na nossa geração, é agora! Aí ele olhou para os outros e falou: vamos, outro, vamos, mas a gente não pode ir de mão vazia, afinal de contas ele é um rei, ele é Deus e ele é um homem ao mesmo tempo. O que a gente faz? Vamos dar um pingentinho banhado a ouro para ele, levar um potinho de incenso, potinho de mirra, bem pequenininho, R$1,99. Afinal de contas, o importante é presentear. Jesus não liga para isso, ele não vai ligar para isso, ele é dono do ouro e da prata. Foi isso? Aí saem aqueles reis com as suas comitivas, porque rei não andava sozinho. Já viu o rei andando sozinho? Morre na hora, ainda mais no Brasil. Saem com as suas comitivas.
chegam, fazem barulho na cidade a ponto de todos saberem que eles estão lá, e vão adorar, e deixam aos pés de Jesus. Aí Jesus, pequeno, estava chorando, abriu o ouro e falou: opa, ouro, já catou, já fez um cordão de MC. Não foi isso? Aquilo era para a mãe de Jesus e para o pai de Jesus criarem ele. Porque se Deus colocou com o Espírito Santo um menino para ser gerado numa virgem, Ele também vai prover o sustento do menino por toda a vida, porque é filho dele. E o filho dele ele cuida, porque se ele não conseguisse cuidar nem do filho dele, unigênito, primogênito, aliás, você acha que ele ia cuidar da gente? É claro que ele vai. O que o próprio filho falou? Se Deus alimenta os pardais, cuida dos lírios do campo, veste-os, nem Salomão em toda sua glória se vestiu como eles, quanto mais a vocês. Maria era uma mulher de Deus, ela não estava preocupada com o que ia dar para o filho dela não. Se Deus colocou dentro dela, Deus ia cuidar. Ela só obedecia e Deus provia. E isso nos ensina a esperarmos. Detalhe, é o pão nosso de cada dia que Jesus orou. Então, a provisão vem diariamente, gente. Porque quem queria juntar lá no maná do deserto, apodrecia. Só poderia juntar na sexta para guardar o sábado. Aí não apodrecia. Porque quando Deus provê, é o pão nosso de cada dia. Sabe por quê? Para você ser dependente hoje, Ele te dá, e você ser dependente amanhã de novo, quando você acordar. Porque Ele sabe que o filho dependente sempre recebe e é cuidado pelo Pai. Agora vamos voltar. Jesus está falando do quê? Se Jesus não era pobre, Jesus era humilde. Qual a diferença, gente? Humildade não é pobreza. Tanto que os discípulos começam a discutir que não levaram pão. Ele fala: vocês estão falando do pão? Faltou alguma coisa para vocês quando vocês estavam comigo? Vocês deixaram tudo, empresa de pesca, deixaram tudo. Faltou alguma coisa para vocês? Ou seja, qual a diferença de Jesus? É que Ele usou tudo para com todos. Ele fez as coisas servirem pessoas, que é o que todo cristão deve fazer em nome de Jesus. Ter a semente e o pão para comer e a semente para semear. Então ele terá prosperidade por completo. Amém, gente? Leia, pastor César, mais um. E quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Espera aí, ele está falando da mesma coisa de Mateus 24 ou não? A volta de Jesus. Agora ele está falando que o Filho do Homem vai vir, ou seja, a segunda vez. O Mashiach, que já veio uma vez, veio como os judeus dizem, como Mashiach Yosef, né? E agora vai vir como sofredor, e agora vai vir como Mashiach rei dos reis, senhor de senhores, Ben Davi. Ok? Ele está vindo, vai. Todas as nações serão reunidas diante dele. Todas, quantas nações, gente, serão reunidas? Todas diante dele, vai lá. E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Espera aí, nações fala do que, gente? De pessoas ou de bens? O que constitui uma nação? Primeiramente as pessoas, não é? Sim ou não? Sim. Se não tiver pessoas, não é nação. Ele separará o quê? Os bodes colocará os bodes aonde? À sua esquerda. Bode esquerda. Fica quieto, não fala nada. Vai lá. Vai separar os bodes das ovelhas. É meritocracia. É totalmente meritocrático. Deixa eu te lembrar uma coisa. O que ele fala? Que o que não fez nada e que foi jogado nas trevas, no ranger de dentes, foi tirado. Olha como Deus é justo. Se a pessoa, esse não se perdeu, essa pessoa que foi cuidada por esse falso pastor, vamos dizer assim, ou por esse falso crente, vamos dizer assim, porque profeta é todo aquele que professa a palavra de Deus, então todo mundo tem o dever de cuidar de pessoas, nós cremos nisso. Se não cuidou bem, aquele que não foi bem cuidado não vai ficar ali, ele vai colocar para o que tem mais. Tirem desse e coloquem para o que tem mais, para o que tem 10. Deixa eu te explicar. Quando eu era gerente de marketing, gerente de vendas, era assim: nós treinávamos os nossos vendedores.
Aí os vendedores tinham meta. Vamos lá, bater meta. 20, 20, 20 era a meta. Tinha gente que fazia 25, 26. Eu sempre fazia, graças a Deus, quando eu era vendedor. Mas tinha gente que fazia 20. Deus sempre me abençoou nisso. Tinha cara que ficava tranquilo, porque o salário fixo já estava bom. Era uma mixaria, mas estava bom. Aí ele fazia 1, 2. O outro batia 20, passava para 25, começava a ganhar prêmio. Aí entrava uma venda de rua, ou seja, uma venda que eles não tinham trabalhado. Eu pegava essa venda e sorteava, amém? Não era democracia não, irmão. Eu pegava essa venda e dava para o que tinha mais. Por quê? Porque ele trabalhou, porque ele mereceu, porque ele honrou, e ele foi além do que eu pedi. Servo que faz além, que não fez só para o café, então eu vou dar para ele, porque se eu der para outra pessoa, eu vou desmotivar outra pessoa, porque ela não fez por merecer igual aquele. Então seria injusto. Mas como Deus é justo, Ele dá porque fez mais, porque tem mais. Porque até quem tem capacidade, Deus tem capacidade, pode multiplicar além da sua capacidade. Uau! Pegaram? Agora vamos, ele vai separar os bodes das ovelhas. Vem cá, leia, pastor. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Recebam o reino que vos foi... Está vendo que é a mesma coisa? Entra no meu gozo. Está vendo que é a mesma coisa? Entrar na eternidade com galardões. É por isso que o apóstolo Paulo fala que tem gente que vai entrar como colunas de fogo. Por quê? Porque não fez com uma motivação correta, não multiplicou nas coisas corretas, ficou dando desculpa. De repente alguns podem até ser salvos, mas vão entrar sem nada para a eternidade. Eu imagino, posso falar do que eu imagino? Falo ou não falo? Eu imagino que vai ser medido o galardão por distância. Isso não é Bíblia, diga, isso não é Bíblia. Isso é viagem do bispo. Mas eu vou contar minha viagem, eu falo ou não falo? Eu imagino que quem tiver menos galardões vão ficar mais longe de Deus. Salvos, mas mais longe, tipo na periferia. E quem tiver mais galardões vão ficar mais perto, ou seja, vão poder ver Jesus mais de perto. Eu acredito, bispo, vai ser bem, se tiver que ser gari, o importante é entrar nos céus. Só que se fosse assim, Jesus tinha te convertido e te dado uma paulada, porque você não precisava fazer nada. Lembra que ele salvou o ladrão da cruz? Quem lembra que ele salvou o ladrão da cruz? O que ele fala lá? Lembra-te de mim, ou seja, reconheceu Jesus. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. É isso? No teu reino. No teu reino, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aí Jesus dá o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no... Foi salvo? Foi salvo, foi para o paraíso, mas não para o reino. Por quê? Porque ele não fez nada, ele acabou de se converter, não deu para descer, não deu nem para se batizar, não tem galardão. Mas você que foi salvo faz tempo, já dava para ter conseguido muito galardão. Então se não conseguiu até hoje, corre, irmão, que ainda dá tempo, que você está vivo e Deus está te dando essa palavra. Agora olha que legal. Dá pra gente que perdeu tempo correr. Tem gente que fala, bicho, você é tão novo e você já ganhou tantas vidas para Jesus. E eu sinto que eu perdi tempo, porque desde os 9 anos eu comecei a aprender a palavra. Eu ganhei muitas vidas para Jesus. E lembre-se de que Paulo, quando fala que não importa nem quem planta nem quem rega, ele está falando a respeito de quem? De Apolo. Porque tem gente que usa isso para o povo ficar roletando. Não é isso não. Ele está falando de Apolo. Apolo era o que de Paulo? Talmidim de Paulo, discípulo de Paulo. E o povo começou a brigar, porque o Apolo era muito erudito. Aí ele fala, não importa quem é de Paulo, de Apolo, não importa nem quem planta, nem quem rega, sim quem dá o crescimento. Ou seja, Deus está dando crescimento. Se eu ganhar e Apolo cuidar, tá bom. Se ele ganhar e eu cuidar, tá bom. Se ele ganhar e você cuidar, tá bom. Se o outro ganhar e você cuidar, tá bom. O que importa é que Deus deu o crescimento. Mas ele não falou de divisão aqui, ele falou de multiplicação. Paulo deixou um pouquinho mais simples. Ele falou, não importa nem quem planta, nem quem rega, sim quem dá o crescimento. 1 Coríntios. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que você pode plantar ou você pode regar. Você pode ganhar pessoas ou cuidar de pessoas. Ou você pode ganhar e cuidar. Tem 3 opções. Tem gente que ganha e ainda cuida, batizando-os e ensinando-os. Foi o que Jesus nos mandou. Galardão em alto nível. Agora olha o que ele está fazendo. Ele está separando os maus dos bons. Agora vamos ver qual que é o critério de avaliação de Jesus para separar os maus dos bons. Vai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Foi preparado. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. E eu fui estrangeiro e vocês me acolheram.
necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então, ou seja, usaram a vida de vocês para cuidar de Jesus. E como? Então vocês vão me perguntar. Então os justos lhe responderão. Quem respondeu para ele? Nunca vi um justo mendigar o pão. Mas quem é justo senão o Senhor? O único justo é aquele que entende que não é justo e passa a ser justificado pelo sangue de Jesus. Entende que não é justo por si mesmo, mas por Cristo, por Jesus, por Yeshua, e aí é justificado pelo justo juiz. Amém? Agora olha aqui os justificados. Olha os do Senhor de verdade respondendo. Olha o que eles respondem. Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Para. Olha que louco isso, gente. Por que eles são justos? Porque eles não se acham. Como eles entendem que eles não são justos, eles recebem a justificação do justo juiz. Ali está mostrando o quê? Que é um povo que fez tudo para Jesus a vida inteira e pergunta: quando que a gente fez, Jesus? A gente não fez nada. Pegaram? Vamos de novo? Vai, pastor. Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Quando? Ô Senhor, a gente não fez nada, a gente nem merece estar perto do Senhor. Esses são justos. Olha o que Jesus responde. E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Tem outra tradução que diz: o que vocês fizeram a esses pequeninos. Está falando de pequeninos ou de coitadinhos? Pequeninos ou pequeninos irmãos novos na fé. Pessoas que chegaram e que entenderam pouco ainda, que estão começando a entender, ou até pessoas que não têm capacidade intelectual, como a minha vozinha, de entender. Tudo que vocês fizerem a estes simples, a mim vocês fazem. Tudo que vocês usarem para dar de comer, de beber, para ir onde eles estão presos ou cativos, os lugares onde eles estão cativos, às vezes cativos a vida inteira e nunca são libertos de um trauma ou de alguma coisa assim. Tudo que vocês fizerem para ajudar esses pequeninos, vocês fazem a mim. Melhor ainda, se fizerem sem querer algo em troca, fizerem só porque são meus seguidores, então vocês vão ser justificados pelo justo juiz. Olha o que ele diz. Tudo que você fez, de novo. E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Tudo que vocês fizeram. Ainda que for um copo d'água, um desses pequeninos. Não está falando a respeito de coitadinhos que vivem a vida inteira dando desculpa numa autocomiseração, escondendo os pecados e mudando de igreja para esconder pecado. Está falando, e que conhece a palavra, mas esconde pecados. A Bíblia fala que aquele que confessa e os deixa alcança misericórdia, não aqueles que escondem. Aliás, a Bíblia diz que aqueles que escondem não prosperarão. Está falando de gente que não tem capacidade intelectual, ou de gente que acabou de chegar, que não conhece a palavra, que tem sede de justiça, que tem sede de aprender. O que vocês fazem para esses, a mim vocês fazem. E façam com a motivação correta, para me agradar, porque aí vocês vão ser justos. É por isso que Jesus disse: se a sua justiça não ultrapassar a justiça desses fariseus. Por quê? O fariseu falava de sedacá, vamos fazer de sedacá, legal, eu também faço sedacá. Mas a minha justiça para Deus é como um trapo de imundícia, então eu tenho que fazer além dessa justiça. Eu tenho que fazer não para receber algo em troca ou para mostrar para as outras pessoas. Eu tenho que fazer simplesmente porque Jesus me chamou para fazer. E por causa disso eu serei justificado. Mesmo sem merecer, eu serei justificado pelo justo juiz. Amém? Você entendeu? Você aprendeu? Se fizer isso, Jesus vai voltar e vai te pegar trabalhando. Agora olha, segura. Agora ele vai falar com os crentes miseráveis. Ele vai falar com os bodes, aqueles que deram uma de ovelha, mas era bode, dava cabeçada. Vamos ver, só vivia dando cabeçada. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda:
malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Ou seja, vocês viveram a vida inteira dizendo que vocês conheciam a palavra, mas não faziam nada. Não ganhavam ninguém. Falavam que vocês eram mestres, mas não tinham um filho na fé. Falavam que vocês eram bam do evangelho, que vocês eram crentes, mediam todo mundo, mas não ajudavam nenhum pequenino. Criticavam todo mundo na internet. Colocavam um monte de crítica na internet com o espírito criticista, porque agora tem um monte de valente na internet. Mas não tem um filho na fé. Não cuida de ninguém, não ganha ninguém. Ficaram a vida inteira com a sua igreja puxando os crentes das outras igrejas, mas não ganharam nenhum perdido. E eu vim buscar e salvar aquilo que havia se perdido. Ficaram a vida inteira com casca de crente. Músico, fazendo música, eu também faço, posso falar. Fazendo música, gravaram o CD, mas não ganharam ninguém. Ó Jesus, o Senhor teve vontade de ouvir um áudio e eu trouxe um CD para o Senhor. Entra, bendito de meu Pai. É isso? Sou músico, posso falar. Também gravei CD. Vocês entendem? Nada. Não serviu para nada. O pior, gente, o pior é a característica do imundo, a característica do inútil, a característica do que acha que é servo. Eu sou servo de Deus, mas não faz nada. Não ganha ninguém. Tem missões na África, tem missões no Congo, tem missões, mas não faz nada. Não faz nada. Ah, eu dei um dinheiro lá. Ficou a vida inteira e vai precisar arrumar uma boa desculpa. Porque é disso aqui que Jesus está falando. Eu não entendo diferente disso. Você consegue entender diferente disso que eu estou falando? Eu não consigo. Olha o que ele fala. Leia, pastor Zé. E eles também responderão. Olha como eles respondem. Olha o coração desses caras. Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Quando que a gente não fez, Senhor? Quando que a gente não fez? Eu era crente, eu sou crente. Quando que a gente não fez? Fui no culto, dei dízimo, 10% cerrado, certinho. Afinal de contas, o Senhor é um Deus assalariado, eu te pago e o Senhor tem que fazer. Será? Quando eu não fiz, estudei, tenho doutorado, mestrado, tenho tudo. Quando que eu não fiz, Senhor? Quando que eu não ajudei? Eu dei o dízimo lá na igreja. Se os pastores não ajudaram, o problema é deles. Eu só fechei o vidro do carro para não fazer outro sedacá, porque você sabe, Brasil, Senhor, Brasil é complicado. Ele ia fumar crack, Jesus. Eu não ajudei quem precisava perto de mim, não falei de Jesus, eu não, porque isso aí é pro pastor. Eu não cuidei de vidas, porque quem cuidar de vida é o pastor. Eu sou engenheiro. Pensa aí numa desculpa. Gente, pra gente inventar uma desculpa aí. Porque olha, esses caras eram tão bons que eles chegaram a falar para Jesus: quando que a gente não fez? Quando que a gente não fez? Sempre fizemos. Nós somos servos de Deus, crente. Ajudei a construir 20 igrejas. Paguei tudo. Continua, pastor. E ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Ah, então ele está falando de salvação aí. Estes irão para o castigo eterno? Peraí, então os bodes tiveram chance de não ser bodes? Porque se tiveram chance de fazer tudo isso, então tiveram chance de não ser bode. E as ovelhas tiveram chance de se tornar bodes? Era só não fazer o que elas fizeram, não viver porque elas viveram? Pensa. Sabe o que eu aprendo? Eu quero terminar, se coloca de pé. Aproveita e dá uma salva de palmas a Jesus. Você está tão assustado. Essa é para Jesus?
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Bispo, você fica bravo? Não, eu fico bravo com as circunstâncias, porque eu também já fui assim. Hoje eu sei que eu não sou nada e que eu dependo do Senhor. Eu sei que eu preciso correr para fazer o que o Senhor me pediu, me colocou aqui para fazer. É por isso que eu tenho sede de vidas. É por isso que uma igreja que tem células, que ganha vidas, é maravilhosa. De verdade, eu não estou muito preocupado em vocês serem teólogos, não. Podem estudar, isso é bom, mas tem que ter propósito de vida. Vocês precisam apresentar algo diante do Senhor para que vocês vivam felizes, como Ele disse, por toda a eternidade. Eu também preciso. Paulo diz, a marca do meu apostolado não é o meu estudo, ou porque eu sou erudito, ou porque eu estudei aos pés de Rabino Gamaliel e sou judeu. A marca do meu apostolado são meus filhos na fé. Aqueles que eu sinto dores de parto. Aí eu vejo essa conversa de Jesus. Jesus termina o Evangelho de João de uma maneira muito espetacular. A Bíblia diz que Jesus, lá no capítulo 21, vai perguntar a Pedro: Pedro, lembra que ele ficou aparecendo por 40 dias? Eles não conheceram, mas depois conheceram. Ele comeu com eles. O engraçado é que o Evangelho de João vai terminar com Jesus dizendo a Pedro: ô Pedro, lembra lá atrás? Quando Jesus falou que Pedro ia ser peneirado, ele falou: Pedro, quando você se converter, Pedro, ou seja, estava andando lá de Jesus, não era convertido. Porque conversão é um processo. Eu me converti, estou me convertendo e vou me converter até o resto da minha vida. Agora Pedro já está um pouquinho mais convertido, eu creio. Jesus começa a conversar com ele e fala: Pedro, você me ama? Pedro responde para ele no ágape e fala... Aliás, Pedro responde no filéu. Existe um trocadilho, um paralelo aqui. Jesus pergunta um amor agapau. Sabe o que é amor agapau? É o amor sacrificial. É o amor que se sacrifica por algo. Pedro, você me ama a ponto de fazer um sacrifício por mim? Você me ama com amor sacrificial, ágape? Pedro responde: eu te amo, filéu. Eu te amo um amor de fidelidade, Senhor. Aí ele fala: é menor, é um amor menor. Tá bom, Pedro, apacenta aquilo que eu mais amo, apacenta as minhas ovelhas, cuida delas. Ou seja, ele não esperou Pedro ficar com um amor perfeito ou ser um crente perfeito para dar o que ele mais amava na mão de Pedro. Por quê? Porque assim como Paulo fala desenvolver a vossa salvação, Pedro aqui estava aprendendo algo muito importante: como desenvolver a dele. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama? Ágape. Pedro responde a segunda vez: eu te amo, filéu, fidelidade. Ele fala a mesma coisa: apacenta as minhas ovelhas. A Bíblia diz que Jesus pergunta a terceira vez, mas a terceira vez Jesus desce ao nível de Pedro e pergunta: filéu, você me ama, filéu? Aí a Bíblia diz que Pedro se entristece o coração. Eu creio que porque Pedro lembrou na terceira vez que ele havia traído Jesus 3 vezes e nem fiel ele era. Aí Pedro reconhece e Pedro fala: o Senhor sabe que eu te amo. Para mim, esse sabe que eu te amo, Pedro está dizendo para Jesus: o Senhor sabe a forma que eu te amo. Não adianta, eu te amo, de algum jeito eu te amo, mas o Senhor sabe qual é, porque nem eu sei, porque nem fiel eu fui. Aí Jesus mais uma vez fala assim: faz alguma coisa, não fique inútil. Não, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Aí termina dizendo assim, mas o demais. Ele diz no 18: quando você era moço, Pedro, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade, Pedrão. Quando você envelhecer, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Não vai querer ir, ou seja, vai chegar uma hora que você vai me amar tanto, Pedro, que você não vai nem escolher mais. Quando você era jovem, Pedro, e não era convertido ainda, era cheio de gás, mas não era convertido, você tinha um monte de coisas que você decidia. Mas vai chegar uma hora, Pedro, que o propósito vai se tornar tão grande na sua vida que você não vai escolher mais nada. Você vai entender o que Paulo falou: até que nada mais importe. No 19 está escrito assim: ao dizer isso, Jesus estava dando a entender. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender o modo que Pedro ia morrer.
e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: siga-me. Só siga-me. Me obedeça e cuida das minhas ovelhas. O engraçado é que a história lá na frente vai dizer que Pedro foi crucificado de ponta cabeça, porque quando ele foi ser crucificado, ele estava cuidando das ovelhas, ele estava dando a vida pelas ovelhas. E quando ele foi ser crucificado, ele disse: eu não sou digno nem de morrer igual ao meu Senhor. Ou seja, Pedro alcançou um nível de amor por Jesus, querido. Deus alcançou um nível de amor por Jesus, querido. Tão inexplicável que ele chegou a pensar: eu não posso morrer igual a ele. Eu não sou digno de morrer igual a ele. Ele sai do lugar de quando eu não fiz, Senhor, e entra no lugar de quando eu fiz, Senhor. Tudo que eu fiz até aqui é nada diante do que o Senhor fez por mim. Que demais. Sabe o que eu quero que você entenda, querido? Que essa palavra é muito forte, mas ela não é para cair como jugo, é para cair como um aprendizado. Eu não consigo entender um crente que vive a vida inteira dentro de uma igreja sem fazer nada, ou achando que por dar dinheiro ele está comprando a Deus. Eu não consigo ver um crente que não concorda com nada. A palavra que ele mais fala, a frase que ele mais libera é: eu não concordo ou eu discordo. Mas não tem frutos. Ora, João Batista diz: produzir vós frutos de arrependimento. Sabe o que é fruto de arrependimento? É quando você deixa a maldade e começa a viver para Jesus, produzindo, multiplicando para Ele. Vai ter gente que vai falar: não tem nada a ver, porque Deus nos ama muito mais do que o que nós fazemos por Ele. Claro que é verdade. A Bíblia também diz que Deus ama e não tem prazer na morte do ímpio. Ou seja, o ímpio morre e vai para o inferno, e Deus continua amando. O problema é que Deus não só te ama, Ele quer viver com você por toda a eternidade. Detalhe, Ele não quer só viver com você, Ele quer que os seus galardões sejam muito grandes por toda a eternidade. E existe um motivo para isso. A Bíblia fala que Ele é galardoador, Ele gosta de presentear. Ele é o bom pai que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Já pensou um pai que quer presentear o filho, mas não pode porque o filho nunca entende? E se ele presentear, ele vai acabar com o filho. Então ele quer que o filho entenda, que o filho aprenda, que o filho cresça. É como um pai que guardou um carrão para dar para o filho quando ele completar 18 anos e tirar a sua carta, mas enquanto ele não completar, ele não pode dar. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo, eu só tenho uma coisa para falar para você: ganhe vidas e cuide bem delas. Viva para ganhar vidas. Se Deus fosse esperar você ficar perfeito para te usar, Ele não ia te usar nunca. Só existe uma diferença: os crentes que querem fazer e os crentes que não querem fazer. Os que não querem vão dar desculpa a vida inteira, mas os que querem, ainda que errem, vão continuar fazendo até que aprendam e façam melhor. De glória em glória, vitória em vitória, como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até que seja dia perfeito. Sabe de uma coisa, querido? A minha missão na terra foi: leve esse povo a atravessar o Jordão, é levar um povo a crer do Senhor e viver para o Senhor. É só o que eu preciso fazer. Fazer com que as pessoas, aliás, o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é isso. A Bíblia fala batizando-os e depois ensinando-os. Engraçado é que fala batizando-os, talvez porque já estava premeditando esse tempo que nós viveríamos de gente tirando gente de tudo quanto é igreja sem batizar ninguém. E gente que quer batizar de novo só para dizer que se batizou na igreja dela. Não. Esse batizando está dizendo: é aqueles que estavam perdidos. Os médicos, os sãos não precisam de médicos, aqueles que precisam de médico, que sabem que precisam de médico. Vão por todos os lugares, pelos lugares ermos da sociedade, onde ninguém quer ir. Busquem as prostitutas, busquem os drogados, busquem os que são cheios de dinheiro e são tristes, porque eles só têm dinheiro, por isso eles são pobres. Busquem os que não têm nada, mas têm fome e sede de justiça. Busque todos aqueles que sabem que estão perdidos, não aqueles que acham que foram encontrados ou que acham que sabem alguma coisa. Busquem todos aqueles que ninguém quer. A parábola fala que ele foi e buscou os maus e os bons por todas as esquinas, querido.
É só o que você tem que se preocupar nessa vida. Hoje você pode muito bem sentar no seu sofá e ouvir palavras agradáveis, com comichões nos ouvidos, como Paulo escreve a Timóteo, porque é só trocar o canal de YouTube e você sempre vai achar um pastor que vai falar o que você quer ouvir. Mas existe uma missão para a igreja de verdade, que é trazer as vidas. Paulo fala: me esbofeteio para viver o que eu prego. Eu quero que vocês sejam salvos sem perder a minha. Ou seja, eu quero que vocês venham comigo, mas eu não quero perder a minha salvação, porque eu não troco a minha pela sua. Mas eu quero viver para Cristo, porque morrer será lucro. O apóstolo Paulo desceu, ele foi arrebatado. Eu acho que a hora que ele volta, ele fica doido. Ele fala: meu Deus, eu poderia ter ficado naquele lugar maravilhoso, mas já que eu vim para cá, então eu vou ganhar o máximo de vidas possível, porque eu sei e constatei que Deus é galardoador. Então eu quero muitos galardões para a eternidade. Esse pensamento de importante é entrar no céu, nem que eu fogaria, é uma mentira. Porque Jesus teve um propósito para você, por isso te deixou vivo, para você se batizar e viver uma vida batizando outras pessoas, batizando-os e ensinando-os, batizando-os e ensinando-os. É dessa forma que eu quero que você viva. É dessa forma que eu quero viver. É sobre essa luz, é debaixo dessa luz que o Senhor me chamou. E é para essa luz que Ele nos chamou. Se você crê nessa luz que o Senhor tem nos dado, então feche seus olhos, coloque as mãos no seu coração e fale com o Senhor agora. Fale para Ele. Você que está na sua casa, fale com o Senhor agora. Feche seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Esquece todo mundo que está aí com você. Fale para o Senhor te dar chance de ganhar vidas, te dar chance de cuidar de vidas, de não só participar de uma célula, mas ter uma célula. A célula é uma estratégia que nós temos desde quando Jetro falou a Moisés. A Bíblia chama de um conselho de Jetro. Ele disse a Moisés: levante líderes de 10, de 50, de 100. Mas é uma estratégia, também uma ferramenta para salvar vidas. Se as nossas vidas estiverem ocupadas com outras vidas, querido, nós não vamos precisar nos ocupar a inventar desculpas, porque quem dá resultados nunca vai precisar inventar uma desculpa. Deus não te chamou porque você teve bons resultados, mas como Tiago diz, Deus te chamou para que você tenha obras, para que você tenha resultados, porque a fé sem obras é morta. Pai, eu oro, Senhor Deus, por esses, em nome de Jesus. Eu oro por esses que estão, Senhor Deus, acompanhando e prestando culto às suas casas. Eu oro por esses, Senhor Deus, que estão vindo conosco. Pai, eu oro por esses que creem na Tua palavra. Eu oro, Senhor Deus, para que de uma maneira sobrenatural nesses últimos dias a Sua igreja acorde, Senhor. Que a Sua igreja acorde, Pai. Porque parece, Senhor, que realmente é uma era de aquários, onde os peixes vão ficar presos dentro dos aquários, esperando uma comidinha artificial. Senhor, nós não queremos ser essa igreja. Senhor, nós não queremos ser uma igreja artificial. Nós não queremos esperar a comidinha enlatada. Nós queremos ganhar vidas, Senhor, ganhar vidas, porque existe um mar de vidas para que nós possamos ir, Pai. Nós queremos ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Nós queremos crescer na Tua palavra. Nós queremos crescer em graça e conhecimento. E ainda que uma igreja falsa esteja, Senhor, dando desculpas, nós queremos ser a igreja do Senhor, que vive por Sua causa, para Ti, através de Ti, Deus. Pai, nós não queremos viver numa inércia. Pai, nós não queremos viver na mentira. Nós não queremos viver Senhor, nas desculpas. Nós queremos multiplicar. Nós queremos multiplicar. Nós queremos multiplicar, Deus. Ah, Deus, como nós queremos que o Senhor volte e nos pegue trabalhando. Como nós queremos que o Senhor volte e nos pegue trabalhando. Meu Deus, como nós queremos ouvir: servo bom e fiel, servo bom e fiel. Nós queremos Deus, nós queremos Deus, nós queremos Deus. Oh, servo bom e fiel. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim.
adorarei. Servo bom e fiel. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Não é sobre um evangelho de palmas, realmente é sobre um evangelho de almas. É sobre o evangelho que faz você não se acomodar. Em Romanos 12 está escrito que você não pode ser acomodado com esse mundo, mas para provar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, você precisa ser alguém ativo. É sobre o evangelho que faz você não querer ficar sentado numa cadeira. É sobre o evangelho que faz você querer de um em um ganhar pessoas. Querido, não adianta ficar falando sobre os escândalos. Os escândalos têm que vir e vão vir, e estão vindo e vai acontecer. E o Senhor disse e avisou. Mas é sobre gastar o seu tempo, ao invés de ficar multiplicando notícias ruins, multiplicar vidas. Gastar o seu tempo ganhando vidas, multiplicando vidas, trabalhando para o Senhor, trabalhando para o reino, sendo aliançado, tendo aliança, sendo enraizado dentro de um ministério. Foi o Senhor que deixou assim. Ele facilitou de todas as formas para que nós não dessemos desculpas. E a minha oração por você é para que você não dê desculpas, em nome de Jesus. Diga: Pai. Diga mais alto: Pai, me ensina a não dar desculpas. Diga: Pai, eu não quero gastar o meu tempo dando desculpas. Diga: Pai, eu quero ser chamado de servo bom e fiel. Diga: Pai, eu quero entrar no seu gozo. Eu quero ser pego trabalhando. Eu quero entrar na alegria do Senhor. Diga: Pai, me dá vidas. Faz de mim um multiplicador. Faz de mim um multiplicador. Faz de mim um multiplicador. Diga: Pai, eu sou firme. Diga: Pai, eu sou constante. Diga: Pai, eu sou sempre abundante na tua obra, sabendo que meu trabalho nunca será em vão. E é por isso que eu me esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, pelo prêmio. Diga bem alto: pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus, o Messias verdadeiro. Eu te amo em Cristo. Deus te abençoe.